Evangelho virou uma palavra coringa pra qualquer coisa. Tudo é o evangelho, é do evangelho, é evangélico, é centrado no evangelho. E no fim das contas, a gente usa o evangelho como um tipo de amuleto, mas a gente não trata o evangelho como aquilo que ele realmente é. O centro transformador da nossa existência, o centro transformador da vida da igreja, aquilo que nos une, que nos faz diferente de todo mundo à nossa volta, algo completamente transcendental, sobre-humano, porque justamente vem de fora da humanidade e se manifesta na humanidade através da ação de Deus. Se nós não entendermos a centralidade e o poder do evangelho, a gente não entende o básico do nosso relacionamento com Deus e daquilo que nós temos para entregar ao mundo. Por isso que eu tirei uns diazinhos off, tirei uns diazinhos de viagem, viajei com a minha família, fui pra Serra Gaúcha. Você viu um vídeo meu aí na Serra Gaúcha? Eu achei que ia gravar mais vídeo e não gravei, porque eu estava lendo esse livro aqui na minha folguinha, certo? O Evangelho Acima de Tudo, a verdadeira fonte para a renovação da igreja, do J.D. Greear, doutor em filosofia pelo Seminário Batista do Sudoeste e pastor da Summit Church. A igreja tem mais de 12 mil cabeças, viu? Da Summit Church. Caba foi presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e o livro me chamou a atenção por isso. Um autor muito conhecido, um homem muito relevante, uma figura bem notória nos Estados Unidos, escrevendo sobre o evangelho estar acima de tudo. Fiquei curioso e eu pedi esse livro. O pessoal da Mundo Cristão, Mundo Cristão, eu queria resenhar esse livro de vocês aí, você manda pra mim. E chegou aqui em casa um livro de 9 capítulos que, olha só, repete óbvios ululantes de uma forma muito legal, muito bacana, explicando como o evangelho de fato deveria estar acima de qualquer coisa. E eu sim, eu não esperava muito desse livro aqui. Deixa eu falar com sinceridade, certo? Porque o tema do evangelho, assim, o evangelho, tem um monte de livro em português sobre isso. Eu editei um livro do Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho, há anos, pela editora Fiel. Um livro lindo. Li vários outros materiais sobre evangelho. Tem um monte de livro pra mim, Discipulado Centrado do Evangelho e tal. Será que mais um livro sobre evangelho teria alguma coisa pra me ensinar? Mas o evangelho é tudo, certo? Tá acima de tudo. Fiquei curioso. E o livro me ganhou na primeira linha. Olha como é que o livro começa. Eu vou cometer o crime de virar aqui a página. O cristianismo embasado na Bíblia está morto. Pelo menos é nisso que a sociedade quer que você acredite. Cara, vai dizer que isso aqui não te intriga. Porque é uma frase forte e depois ele desfaz a frase deixando claro que não é dele. E a verdade é essa. A verdade é que igrejas estão fechando a porta, evangélicos estão abandonando a fé, a onda daqueles que não se identificam mais com o cristianismo tá crescendo e parece que a água bateu do pescoço, não é mesmo? E a verdade, o Greear vai colocar, é que o grande diagnóstico é que nós abandonamos a centralidade do evangelho. A igreja virou uma comunidade política, a igreja virou uma comunidade cultural, a igreja virou um grande ambiente de ética sexual, a igreja tem muitos distintivos e infelizmente o evangelho não é o principal deles. Nós não somos mais um povo centrado, acima de qualquer coisa, na obra poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que os 3 últimos capítulos desse livro aqui me chamam muita atenção. Eu vou começar pelo final, porque o final é meio que a aplicação do começo. Vem comigo aqui. Os 3 últimos capítulos do livro se chamam O Evangelho acima da minha cultura, O Evangelho acima das minhas preferências e O Evangelho acima da minha política. Esses 3 capítulos são obras muito legais que dá pra usar na EBD da sua igreja, se você usar esse livro como base, sobre aquilo que o Evangelho deveria causar em nós. O Evangelho deveria ser mais importante que a nossa cultura. Nossas características culturais muitas vezes acabam se tornando elementos de afastamento. Ao invés de nos aproximarmos das pessoas com o poder do Evangelho, nós as afastamos com uma tentativa de dar empoderamento às nossas próprias preferências culturais. Sabe, quando a gente vai pregar o Evangelho, muitas vezes a gente não sabe diferir o que é a palavra de Deus, o que são os nossos gostos, e a gente simplesmente vem com um porrete na cabeça das pessoas, tentando conformá-las às nossas preferências. Muitas vezes isso nasce da falta do Evangelho. E num cenário político, como o que a gente está vivendo agora, em que a igreja é extremamente associada a grupos e fenômenos políticos específicos, não é de se espantar que isso surja um abandono do Evangelho. Claro que existem verdades políticas na Escritura, claro que o Evangelho afeta a nossa participação política, mas nós, como igreja, já somos um povo político. O Evangelho já é a nossa política, a pregação já é a nossa militância, a conversão da alma já é a nossa grande batalha por convencimento, a implantação do reino de Deus já é a nossa grande transformação social. Nós temos uma política, porque nós já somos essa nação política que cumpre na igreja aquilo que acontecia politicamente no Antigo Testamento. Nós somos uma nação santa. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos tudo aquilo que Israel deveria ter sido politicamente. Não como um corpo político, mas como uma igreja centrada no poder e na graça maravilhosa do Evangelho. Se o Evangelho for o centro, nós temos uma política, mas é uma política do reino. Se o Evangelho for o centro, nós temos uma cultura, mas é uma cultura da fé. Se o Evangelho for o centro, nós temos preferências, mas são as preferências da palavra. Esses 3 capítulos são maravilhosos, porque eles são a aplicação do capítulo anterior, do 6º capítulo. E aqui eu tô resenhando o livro de trás pra frente, mas é porque é como minha cabeça funciona. O capítulo 6 se chama A Graça do Evangelho. E esse é o capítulo de onde se deriva tudo que ele diz aqui no capítulo 7, no 8 e no 9, que eu acabei de explicar pra vocês. O Evangelho causa graça.
E veja, graça pra gente muitas vezes é aquilo que recebemos do Senhor. Deus traz graça, emana graça a nós. E a verdade é que a graça do Evangelho deve fazer com que graça emane de nós para as outras pessoas. O Evangelho não é apenas sobre a graça que recebemos de Deus, mas também é sobre a graça de Deus que nós entregamos às outras pessoas nos nossos relacionamentos, nas nossas participações culturais, na nossa vida com Deus. Se nós entregamos graça, se nós damos graça, se nós ofertamos graça, a gente cria um mundo, a gente move a cultura em direção a algo muito diferente do que a cultura de peso, de ódio, de guerra, de vingança e de egoísmo que tanto está à nossa volta. O Evangelho traz uma graça de Deus que se torna uma graça da igreja para as pessoas que estão em necessidade. A gente perdoa, então. A gente oferece a outra face, então. A gente anda a segunda milha, então. A gente entrega a túnica, então. É por isso que a gente busca dialogar com o diferente. É por isso que a gente busca sentar com quem não pensa igual a gente. É por isso que a gente pode ouvir, às vezes, as piores atrocidades sobre Deus com o coração irênico. Eu vou em podcast, quando acabei de voltar lá do podcast com o Pirula, 9 horas discutindo sobre fé e ciência com um ateu na minha frente. E claro, o Pirula é um gentleman, é um amor, é uma pessoa muito tranquila. Mas já citei em podcast em que as pessoas falavam coisas terríveis sobre Deus. Pensa quando eu citei no Flow Podcast 2 vezes com o Monark e outra vez lá no Monark Talks. E quando o Monark fala de Deus, ele usa uma linguagem às vezes muito ruim, assim. E as pessoas perguntam, Iago, como é que você consegue manter a calma conversando com um homem que fala essas coisas aí desse jeito sobre Jesus, usando palavrões e tal? E a verdade é que se nós recebemos graça, como é que nós não vamos compartilhar a graça? Se graça nos é dada, como graça não será transmitida a quem está do nosso lado? Como é que a gente não vai ter paciência? Deus teve paciência com a gente. Como é que a gente não vai deixar pra lá algumas coisas que são ditas se Deus deixou pra lá algumas coisas que a gente diz? Nossa função no mundo, claro, é condenar o erro. Nossa função no mundo também é explicar os problemas e as ideias, vencer os inimigos da fé muitas vezes. Mas nós não fazemos isso como cruzados, como guerreiros com espadas na mão. Nós fazemos isso como pessoas que carregam cruzes nas costas e entregam graça, conseguem sentar com o diferente, conseguem ouvir pessoas de outras perspectivas. Não são seres turrões e as pessoas têm medo de colocar suas dúvidas. Nós somos pessoas que, através do poder do Evangelho, entregam graça aos outros. Agora, como é que nós vamos entregar graça às outras pessoas? E aí que vem os capítulos anteriores. Porque o capítulo 2, 3, 4 e 5 dão base para o capítulo 6. Ou seja, de 2 a 5, eu tenho uma história que funda o capítulo 6 e o 6 funda o capítulo 7, 8 e 9. Que história é essa? É que o Evangelho gera mudança, essa mudança do Evangelho gera missão, essa missão do Evangelho gera multiplicação, a multiplicação do Evangelho gera esperança. E é nessa esperança que nós conseguimos entregar graça às outras pessoas e então ter o Evangelho no centro, para além da nossa cultura, preferência e política. Olha que história maravilhosa que é apresentada aqui. O Evangelho gera mudança, e mudança genuína em nós. Esse é o capítulo 2, sobre nascermos de novo, sobre aquilo que o Evangelho gera no nosso coração. O Evangelho não é só uma história de melhoria ou de aperfeiçoamento moral. O Evangelho é uma história de transformação profunda em quem nós somos. É a experiência de Lutero, é a experiência de Spurgeon. Ele conta aqui, é de chorar, a experiência de conversão de Charles Spurgeon, o famoso pregador batista de Londres, que pôde ver... Quer saber? Eu vou ler pra você. Isso é a coisa mais anti-youtuber do mundo, certo? Sei que você tá aqui do Teologia, mas se você tá aqui do Teologia, eu quero que você não se prenda a coisa de youtuber, de não sei o que, preciso ter um vídeo dinâmico, sempre, um vídeo assim super legal, com cortes rápidos, não sei o que. Eu quero ler pra você o relato de conversão de Charles Spurgeon, da sua autobiografia. Não é curto, mas você vai ouvir tudo aqui comigo. Ouça só, que isso aqui da autobiografia de Spurgeon vale ouro. Vale ouro. É quase 3 páginas aqui. Mas eu vou ler da melhor forma que eu posso. Olha que história. Olha, por favor, escute isso. Escute isso aqui. Às vezes penso que talvez eu estaria em trevas e desespero até agora, não fosse pela bondade de Deus em enviar uma nevasca certo domingo de manhã, enquanto eu me dirigia a um local de culto. Ao perceber que não dava para prosseguir, virei em uma rua lateral e entrei em uma pequena capela metodista primitiva. Ali dentro havia de 12 a 15 pessoas. Eu havia ouvido falar sobre os metodistas primitivos, como eles cantavam tão alto que fazia a cabeça das pessoas doer, mas aquilo não me incomodou. Eu queria saber como ser salvo, e se eles pudessem me dizer isso, não me importaria com quanto a minha cabeça doesse. O pastor não foi aquela manhã. Ficou preso por causa da neve, imagino. Por fim, um homem muito magro, um sapateiro, alfaiate ou alguma coisa do tipo, subiu ao púlpito para pregar. É bom que os pregadores sejam instruídos, mas aquele homem era bem ignorante. Era obrigado a se ater ao texto pelo simples motivo de que tinha pouco mais a dizer. O texto era: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Ele nem pronunciou as palavras corretamente, mas isso não importou. Pensei que havia ali, naquela passagem, um vislumbre de esperança para mim. Então,
o pregador começou. Meus caros amigos, este texto de fato é muito simples. Diz: olhai, olhar não dói, não levanta o pé, nem o dedo, é apenas olhar. Bem, ninguém precisa ir à faculdade para aprender a olhar. Não precisa ganhar 1000 libras por ano para conseguir olhar. Qualquer um pode olhar, até mesmo uma criança. Mas então o texto diz: olhai para mim, disse ele com forte sotaque da região de Essex. Muitos de vocês olham para si mesmos, mas não adianta nada. Você jamais encontrará qualquer conforto em si mesmo. O texto diz: olhai para mim. Então o bom homem continuou o texto da seguinte maneira: olhai para mim, estou suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, estou pendurado na cruz. Olhai para mim, fui morto e enterrado. Olhai para mim, ressuscitei. Olhai para mim, subi aos céus. Olhai para mim, estou assentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhai para mim, olhai para mim. Quando terminou esses comentários, por volta de 10 minutos depois, já estava no fim de seus argumentos. Então olhou para mim debaixo da galeria, e ouso dizer que com tão poucos presentes, ele deve ter percebido que eu era um estranho, com os olhos fixos em mim, como se conhecesse tudo o que se passava em meu coração. Ele disse: jovem, você parece muito infeliz. Bem, eu parecia mesmo, mas não estava acostumado a receber comentários do púlpito sobre a minha aparência pessoal. No entanto, foi um golpe certeiro, que atingiu o alvo. Ele continuou: e você sempre será infeliz. Infeliz na vida e na morte, se não obedecer ao meu texto. Mas se obedecer agora, neste momento, você será salvo. Então, levantando as mãos, gritou como somente um metodista primitivo seria capaz de fazer: jovem, olhe para Cristo. Olhe, olhe, olhe. Não há nada mais que precise fazer além de olhar e viver. Vi de uma vez o caminho da salvação. Não sei o que mais ele disse. Não prestei muita atenção, pois estava tomado por aquele pensamento único. Como na ocasião em que a serpente de bronze foi erguida e as pessoas apenas olharam e foram curadas. Assim aconteceu comigo. Eu achava que seria preciso fazer 50 coisas, mas quando ouvi a palavra olhe, que cativante ela foi para mim. Então olhei, até praticamente desgastar os olhos. Ali mesmo, a nuvem se foi. As trevas desvaneceram e eu enxerguei o sol. Eu poderia ter me levantado naquele instante e cantado com os mais entusiasmados entre aqueles irmãos sobre o sangue precioso de Cristo e a fé simples daquele que olha somente para ele. Ah, se alguém tivesse me dito antes: tenha fé em Cristo, você será salvo. Sem dúvida, porém, tudo foi ordenado com sabedoria, e agora eu posso dizer: desde que pela fé vi a fonte de suas chagas a jorrar, o amor que redime é meu lema de vida, e o será até a minha vida terminar. Irmãos, olhar é viver. Tudo o que precisamos, e com um único olhar tudo pode mudar. A história da conversão de Spurgeon é poderosa para mostrar a história da transformação que o evangelho causa em nós. Basta olhar, basta ver esse Cristo e pela fé sermos transformados de fato. Que citação, gente, que coisa maravilhosa. Ele encerra o 2º capítulo com essa história e chega no 3º capítulo sobre a missão do evangelho. E ele fala que o evangelho tem uma missão e ele nos transforma para que possamos ser instrumentos de transformação de outras pessoas. O evangelho nos transforma e então o evangelho nos leva à missão, ao ato de alcance, de serviço àqueles que realmente precisam desse mesmo evangelho. A gente olhou e agora a gente quer mostrar para que outras pessoas também olhem. Ele diz: muitas habilidades moldam um ministério eficaz: liderança de excelência, visão ampla, pegada empreendedora, execução disciplinada. Mas todas essas habilidades não significam nada se não estivermos fazendo discípulos um a um. E mais à frente, tudo o que realizamos no ministério deve partir de fazer discípulos ou levar a isso. E então ele faz a pergunta que me quebrou. Espero que quebre você também. Eu quero fazer essa pergunta para minha igreja, quando eu tiver um sermão que tenha alguma coisa a ver com isso. Ele pergunta: se Deus imediatamente respondesse todas as orações que a nossa igreja fez na última semana, quantos descrentes estariam salvos? Se Deus respondesse imediatamente, de forma positiva, todas as orações que foram feitas pela nossa igreja na última semana, quantos descrentes estariam salvos? Cara, que humilhante. Que humilhante porque talvez a gente conseguisse um carro, uma casa, dinheiro, viagens, bens, negócios sendo fechados. Talvez até nossas doenças fossem curadas. Mas quantos descrentes encontrariam o evangelho como fonte de salvação se Deus respondesse às nossas orações das semanas passadas? Isso revela o modo como nós temos vivido a nossa vida. Revela que nós não somos evangelísticos o bastante. Revela que as nossas igrejas
só tem crescido porque a gente tem pegado membros convertidos de igrejas neopentecostais e os atraído com boa teologia, não é um problema, mas a gente não tem alcançado descrentes. Nossas igrejas crescem através de muitas transferências de poucos batismos. A gente não ora para batizar, trazer pessoas à fé a partir da descrença. A gente se contenta, se a igreja crescer, de receber pessoas de outras comunidades. E nossa, como o evangelho e o poder transformador do evangelho deveria estar nos levando a mostrar essa transformação a mais gente. Nossa falta de missões é falta de evangelho, é falta de transformação, é porque não olhamos, não vimos o poder que emana da cruz de Cristo vindo até nós para nos transformar em pessoas que são instrumentos de transformação. O evangelho nos transforma, o evangelho então nos leva à missão, então o evangelho leva à multiplicação. E é o capítulo que fala sobre plantar novas igrejas, começar novos trabalhos missionários, entendendo todos nós que somos chamados por Deus para a propagação do evangelho de alguma forma, para que novas igrejas nasçam baseadas também no poder desse evangelho. Nesse capítulo ele oferece 3 convicções que mudam o mundo. A primeira convicção é: Deus quer me usar. Deus quer usar você. Deus quer fazer você um instrumento para levar o evangelho a um número maior de pessoas, alcançar mais gente com esse poder belo e transformador que emana da cruz de Cristo Jesus. Saber que Deus quer usar você como instrumento tem que ser uma força para movê-lo em direção ao serviço de mais pessoas. A segunda convicção que deve te mover é a certeza de que o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em você. O Espírito de Deus habita em você. E o Espírito do Evangelho pode usá-lo de forma sobrenatural. Você não está indo na sua própria força. Você está indo debaixo do poder maravilhoso do Deus vivo para alcançar um mundo perdido. Você tem uma força e um poder à sua disposição dentro de você a partir do momento que você recebe a transformação do Evangelho. Terceira convicção: serei para os outros o que Jesus foi para mim. Queridos, nós recebemos a maravilha do Evangelho. Nós recebemos o poder maravilhoso do Evangelho. E isso tem que ser levado a mais gente. Jesus me alcançou. Ele veio em minha direção para me trazer a Ele. Nós precisamos ir em direção às outras pessoas no poder do Espírito Santo, sendo usados por Deus para que eles conheçam essa mensagem maravilhosa do Evangelho. O Evangelho se multiplica e então o Evangelho se torna a esperança de um mundo caído. Esse é o próximo capítulo, onde a esperança não está depositada nos homens, nem mesmo na igreja, nem mesmo na habilidade sobrenatural de algum pregador, mas é uma esperança que está posta na obra perfeita do Evangelho e mostrar que existe um mundo para além deste mundo, porque aquilo que o mundo é está fora do mundo, aquilo que realmente importa não está aqui ainda, mas virá de forma plena e absoluta. Existe uma esperança para um mundo tão triste, absolutamente sem sentido para a vida, e essa esperança é a obra perfeita do nosso Deus. Queridos, o futuro continua empolgante diante da certeza de que o Evangelho está operando para construir uma história muito maior em nós e naqueles que vierem até esse Cristo através desse poder maravilhoso. É essa esperança que nos dá força para sermos graciosos. É porque temos essa esperança perfeita, uma esperança baseada em um evangelho que nos alcançou e nos transforma, por isso que nós podemos agir com a graça sobrenatural a esse mundo caído, então fazendo o evangelho maior que preferências, gostos, prazeres e política. Por que isso tudo? Como é que isso tudo é possível? E aí que vem para mim o primeiro capítulo. É porque o evangelho tá acima de tudo. O evangelho tá acima de qualquer coisa. Sim, eu tô resenhando esse livro de trás para frente. Eu acho que você deveria ler esse livro de trás para frente. Eu acho que você deveria ler os capítulos 7, 8, 9, depois o 6, depois do 2 ao 5, depois o 1. Essa é uma experiência maluca, diferente da minha, mas se justifica nessa minha resenha de trás pra frente maluca que eu tô fazendo com vocês aqui. Porque aí a gente encontra realmente o fundamento disso tudo, já tendo visto as suas aplicações e os seus desenvolvimentos. O evangelho está acima de qualquer coisa. É o que ele diz aqui, o evangelho é a única coisa no Novo Testamento, além do próprio Jesus, que é chamada diretamente de poder de Deus. Nada contém o poder de Deus, nada canaliza o poder de Deus. O evangelho é em si mesmo o poder de Deus em sua forma bruta, incontrolável e vencedora da morte. Muitos de nós estão curvados, muitos de nós estão isolados nas sombras da vida com Deus, porque ainda não se apropriaram do poder do evangelho para ter uma vida tão incrível como essa. Você não queria ser essa pessoa, você não queria ser um evangelista, um pregador, alguém que consegue levar o evangelho às pessoas, consegue agir de forma graciosa num mundo tão odioso. Queridos, isso é viver o cristianismo, e isso só é possível quando a gente olha e vê esse evangelho poderoso nos transformando. A gente tem que colocar o evangelho de volta no lugar de origem. Não é que o evangelho nos instrui, não é que o evangelho nos ensina, é que o evangelho é o poder para transformar o nosso coração e o coração das outras pessoas. Se o evangelho não está acima de todas as coisas, ele nem é evangelho mais. Nós precisamos do poder do evangelho, do poder bruto de Deus, para transformar cada área da nossa vida. E então transformar nossas comunidades, nossas igrejas, então transformar o mundo. O evangelho não é uma mera alternativa, não é um programa novo. O evangelho é tudo, queridos. Eu queria que você fosse impactado pela mensagem desse
evangelho. Você é pastor, você é seminarista, você é servo na sua igreja, você quer aprender sobre como o evangelho é impactante ainda e empolgante ainda, eu quero indicar para vocês o Evangelho Acima de Tudo. Foi minha leiturinha de descanso, queria descansar e vim ler esse livro e sair mais empolgado, mais motivado para ser pastor, apesar de todos os desafios que envolvem, para gravar vídeo aqui na internet, apesar de todo o cansaço que faz parte disso, de servir a minha igreja e a esse mundo. Você tá desanimado? Você tá cansado da vida da fé? Tudo parece às vezes muito monótono, muito sem sentido? Colocar o evangelho de volta certamente vai ser um instrumento de Deus para te dar ânimo e força. Vai no link da descrição, garante a sua cópia de O Evangelho Acima de Tudo e se deixe ser transformado pelas ideias mais básicas e fundamentais, mas mais poderosas que nós temos à nossa disposição. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui nesse canal, mas às vezes a gente tem vídeos extras, como resenhas e coisas do tipo. Mas de hoje, então, não deixe de assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote, mantenha o Evangelho acima de tudo e até a próxima aqui no Dois Dedos.